3, 2, 1, gravando. Hello, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da aula gravada, faltantes, malditos, quem mandado faltar, galera, eu vi um monte de gente faltando aí. Kézia, você faltou, Kézia, Rebeca, né? Vocês faltaram, o que aconteceu com vocês? Estão doentes, estão com Covid, estão bem, está tudo certo aí? Não é faltar, galera, vocês acabaram de perder 25 pontos por ter faltado, tá? Então vamos aí à aulinha número 7, alright? O que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver hoje aí na nossa aulinha. Então, formatação básica. Então, uma formatação básica é básica. Aulinha fácil, nível basic, do basic, básico mesmo. Tá? Então, a gente vai ver formatação de textos e parágrafos no documento Google, obviamente. Espaçamento e alinhamento de parágrafos. Marcadores e numerações. Né? Uso de maiúsculas e minúsculas. E formatando imagens no Google Documentos. Tá. Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de passar essa última parte aqui para a turma anterior. Por isso que acabou muito rápido a turma anterior. Pulei uma parte com eles, mas com vocês não vou pular. Cadu, chegou agora. Olá, Cadu. Escapou, hein, Cadu? Escapou de perder 50 pontos. Eu estava falando que era 25, agora é 50. Cadê o Cadu? Cadu. Caraca, não tô te achando aqui. Não te achei. Tô na chamada errada? Tô na chamada errada, né? A turma errada, eu nunca vou te achar seu nome. Beleza. Cadu Portela. Oi, cá. Oi, cá. Fechou. Te coloquei aqui. Assina a chamada lá no Avalon também, Cadu, e let's bora. Beleza? Então, vamos abrir aqui o nosso Google Documentos. Nossa, que cada dia aí. 3, 2, 1, esperar, carregar. Espero que o PC não morra hoje. Porque o PC aqui já... Não sei o que está acontecendo. Caiu. Enquanto ela... Olha lá. Só... Tô zicado. Eu falei que tô zicado. Ó, documentos. E vamos aí abrir um documento em branco para a gente ver a formatação básica, né? Então, as últimas aulas a gente falou sobre o menu inserir, lá em documentos, aprendemos a inserir imagem, aprendemos a inserir quebra de página, aprendemos a inserir, só recapitular aqui, ó. Aprendemos a inserir desenho, gráfico, linhas, né? Emoji, nota de rodapé, cabeçalho, ok? A gente passou praticamente por todos os elementos inseridos. Ah, professor, você não mostrou marca d'água. Calma, tá? Vai ter uma aula de marca d'água, não se preocupe. Ah, professor, você não mostrou alguma outra coisa. Vai ter, não se preocupe. Link eu mostrei, aprendemos a inserir sumário. Então, a gente matou basicamente o menu inserir aqui. Aqui, ó. A gente coloca um X no inserir. Hoje, galera, a gente vai ver o quê? A ferramenta de formatar. Formatar, beleza? Professor, tá? Eu já vou matar o editar também, porque a gente já viu as coisinhas dessa barra aqui, editar. Não viu não, professor? Claro que viu. Ó, editar é o quê? Você copiar, colar, selecionar um texto, né? Colar sem formatação. Então, vocês já viram sim. Sem vocês saberem que viram. Tá? O ver aqui, tá? A gente já viu também que tinha a mostrar a estrutura de tópicos, que tinha aquele super atalho, né? Ctrl+Alt+A, mais Ctrl+H. Aqui exibe a régua, layout de pressão. Então, eu vou matar esse menuzinho também. Então, agora a gente vai vir formatar. A gente vai ter uma aula de ferramentas, uma aula de extensões. E daí a gente começa ali, criação de currículo, criação de outros documentos profissionais. Primeiro precisa aprender, né, os ferramentas, né? Não adianta você fazer alguma coisa e falar, faça um currículo aí, se vocês não souberem nem como começar ou quais são as ferramentas que tem dentro do Google Documentos. Só para vocês saberem, tá? Professor, você não está ensinando o Word, né? No meu trabalho é o Word, eu vou aprender o Word quando? Galera, se você dominar o Google Documentos, eu sempre lembro, né?
você consegue utilizar qualquer outro programa. Você vai se virar em qualquer outro programa. Eles são bem semelhantes ali. Tá? Muda alguma coisa ou outra? É difícil. Tá? Só para vocês saberem. Então, um cara que sabe dominar um software consegue dominar outros. Sem problema nenhum. Então, deixa eu jogar essa chamada para lá, que está me incomodando aqui. Então, hoje é a barrinha de formatar. Beleza? Então, continuando aí no nosso estudo, né? A formatação é um item importante, né, para qualquer tipo de documento. Porque um documento, né, que não estiver bem formatado vai passar uma impressão muito ruim para quem vai ver. Então, que nem eu falei, não adianta vocês fazerem um currículo sem saber formatar, porque a pessoa vai olhar o currículo e falar, nossa, que porcaria de currículo é essa, né? Se você não souber formatar teu currículo bonitinho ali. Mas antes da gente formatar, eu vou ensinar alguns atalhozinhos ali, umas teclas de atalho com o mouse. Mas a tecla é a tecla do mouse aqui. Umas teclazinhas do mouse com vocês. Vou pegar um texto aqui, ó, um texto qualquer, um texto aleatório. E vou colocar no meu gerador de texto aleatório. Olha só. Hoje em dia a modernidade está incrível, né? Eu preciso de uns 3 parágrafos. Olha só, galera. Modernidade. Então. Quero gerar um texto aleatório. Né? Gerei um texto aleatório. Bem aleatório mesmo. Um pouquinho a gente mostra. Vou colar um texto aqui, sem formatação nenhuma. Apertando Ctrl Shift V, lembre-se disso. Que ele for, né? Vem todo bonitinho ali, sem as formatações. E esse texto está perfeito. Nossa, veio aleatório e veio perfeito ainda, porque veio até em inglês ali umas coisinhas. Né? Então, vamos lá. Formatar. O que a gente tem aqui em formatar? Tá? A barrinha de formatar... antes eu ia falar dos atalhos. Deixa eu aumentar aqui. Dá um zoom para vocês poderem ver bem aí. E vou aumentar um pouquinho mais a letra. Acho que dá para ver já, né? Não precisa ler o texto, é só para vocês verem onde está, mais ou menos, onde eu estou clicando. Então, vamos lá. Atalhozinhos rápidos para quê? Para seleção. Então, como vocês podem ver, eu tenho 3 parágrafos aqui distintos, né? Então, quais são os atalhos? Caso, né, eu precise selecionar uma palavra, geralmente o que vocês fazem é isso aqui, ó. É pegar a palavra, ir com o mouse e selecionar dessa maneira aqui, né? Dessa maneira que vocês vão selecionando uma ou mais palavras assim. Mas tem um jeito muito mais rápido mesmo, que é só você chegar na palavrinha, digamos que eu queira selecionar queijadinho aqui, ó. É só clicar 2 vezes rapidamente com o mouse, né? Ó, 1, 2. Eu seleciono a palavra queijadinho e assim eu consigo fazer as formatações necessárias nela, né? Que é o quê? O que entra em formatação, pessoal? Formatar a fonte, né? Troca de fonte, troca do tamanho da fonte, formatar, né? Textos como... Opa, já deu outro spoiler aqui. Você pode deixar a palavra em negrito, itálico, sublinhado, daqui a pouquinho eu já falo sobre cada um. Então, clicando 2 vezes uma palavra, você consegue, né, selecionar ela e fazer as modificações necessárias. Caso você queira o parágrafo inteiro, que é daqui até aqui, isso aqui é um parágrafo, tá, galera? Então, lembra lá da aula de português que faz os textinhos lá, né? Tem, professor, escreve, os professores de português pedem lá, escreva um texto com 3 parágrafos, tá? Digamos que esse aqui é o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Para a gente lembrar. Então, se eu quiser selecionar um parágrafo rapidinho, né, muitos fariam assim, ó, assim, né? Mas agora vocês vão ser rápidos e vão fazer, né, assim. Caraca, professor, o que você fez? Do mesmo jeito que vocês aprenderam que clicar 2 vezes seleciona uma palavra, clicar 3 vezes rapidinho, seleciona o parágrafo inteiro. Então, vocês conseguem utilizar aí. Quem quiser testar, ó, entra nesse gerador de texto aleatório também. Qual que é o site? Ó? Vou passar para vocês aí. Vou colocar no bloco de notas. Aí vocês conseguem fazer uns testezinhos aí.
o site é cupcom.com.br. Aí você tem que entrar em gerador de texto. Procurem lá no Google esse cupcom.com.br/gerador de texto. Né? /gerador -de -texto. Aí vocês conseguem pegar uns textozinhos aleatórios para brincar também. Então, eu vou brincar sozinho, por enquanto, né? Antes da atividade. Então, testem ali junto comigo, né? Testem. Provavelmente o texto de vocês vai ser diferente, não tem problema. Coloquem um texto de 3 parágrafos, 4 parágrafos, tá? Só não esqueça de mudar para parágrafo aqui. Então, aqui ele tem vários geradores, né? Ele tem gerador de código, gerador de... Isso nem conteúdo, qualquer coisa. Ele tem gerador de velocidade. Onde está o gerador de palavras aqui? Aqui, ó. Você passa um gerador de converter texto. Peraí, não era aqui. Aqui converte texto. Óbvio. Tá, vamos voltar no texto. Então, clicou 3 vezes, seleciona um parágrafo inteiro. E para selecionar o texto inteiro, né, todo um texto, para modificar o texto inteiro, tem 2 formas. Então, peguem lá. Ou seleciona com o mouse, né? Mas imagine você selecionar com o mouse assim, ó, 100 páginas. Meu Deus do céu, vocês vão ficar até amanhã. Tem um botãozinho que você faz isso rapidinho, que é o Ctrl A. Ó, seleciona tudo. Ou, se você não gosta de atalho, que nem eu, você vem aqui em editar, selecionar tudo, ó. Até mostra o atalho Ctrl A do lado ali. Ctrl A. Beleza? Eu prefiro os atalhozinhos, que é mais rápido. Beleza? Então, Ctrl A, seleciona o texto inteiro, você pode modificar ele totalmente. Então, o que eu posso modificar no meu texto? Eu vou modificar parágrafo por parágrafo ali, para mostrar. Então, dentro do formatar, só para mostrar aqui, ó, tudo que tem aqui no formatar, galera, basicamente, tem umas coisinhas a mais aqui, mas basicamente tudo que está no formatar é isso aqui. Ó. É o que está na minha barra de ferramentas aqui, tá? Que é isso aqui. Tudo isso aqui que eu selecionar. Excluindo aquilo ali. Então, tudo do formatar está aqui. Então, basicamente, todos os atalhos do formatar estão aqui dentro. Como eu falei, tem umas coisinhas a mais, mas calma. Vamos por partes. Então, o que é formatar o texto? Né? Você pode mudar o quê? Né? A estilização ali, que a gente aprendeu, a estrutura de tópico, né? Transformar o texto em título, tudo mais aqui. Título 1, título 2, título 3. Você pode trocar a fonte. Ok? Padrão vem Arial. Né? Não é a Pequena Sereia, é Arial. A fonte aqui, você pode trocar por uma fonte mais legal. Caso não tenha só fonte aqui, é só clicar em mais fontes, que abre um monte de fonte. Ó. Pode escolher uma fonte legal aqui e trabalhar em cima dela. Aqui, né, tamanho da fonte. Então, você aumenta ou diminui. Bem tranquilo até aqui. E aqui tem algumas ferramentinhas de formatar o texto também. Né? Tem o Bzão ali. O que o Bzão faz? Ele deixa a palavra mais forte, mais bonita, mais chamativa. Então, digamos que os últimos serão os primeiros. Eu quero deixar os primeiros fortes. Clico 2 vezes. Deixa em negrito, né? Mais chamativo, chama mais atenção. Deixa eu colocar outras palavras para chamar atenção. Aqui, o sonho. Deixar em negrito. Pão doce. Maria mole, queijadinho. Deixar em negrito também. Elefante. Estou pegando as palavras aleatórias, tá? Passageiro. Só para vocês verem o negrito em ação. Então, esse é o poder do negrito. Itálico. O itálico, ele dá uma entortada na palavra. Beleza? Mas quando que eu uso itálico? Só para vocês terem uma noção ali. Tá. Itálico, ele é utilizado na regra da BNT só em citações e quando a palavra é estrangeira. No caso, no nosso texto, incrivelmente, apareceu uma palavra estrangeira aqui, ó. I bet most serial killers play the drums. Okay? Right? Então, eu utilizo o itálico. Sublinhado, aí é o Uzinho ali, tem um sublinhado, e quando eu quero sublinhar, né, embaixo
na palavra. Ó, digamos que eu quero sublinhar essa frase aqui. Clique nesse Uzinho. Beleza? Então, sublinhado. E aqui no azão, né, que está em preto, é a troca de cor de texto. Então, eu quero trocar aqui, ó, essa frase por outra cor. Então, eu escolho aqui uma outra cor. Né? Roxo, por exemplo. E posso combinar, claro, negrito, itálico com sublinhado, pode combinar. Vou fazer aqui uma super combinação, por exemplo. Ó. Eu sem mim não existo. Né? Profundo isso. Ó, eu posso deixar negrito, essa frase, itálica, sublinhada, trocá-la de cor. E, para deixar mais destaque ainda, tem a cor de destaque do lado aqui, que é tipo marca-texto. Você coloca tipo marca-texto ali na palavra. Beleza. Então, né, basicamente a gente matou o quê? Na barra de ferramentas aqui. Ó. Isso que é esse aqui, que é fácil, né? Matando esse cara, matando esse cara. Tamanho de texto matei. Negrito matei. Itálico matei. Sublinhado matei. Razão matei. Esse aqui matei. Tá fácil, tá? Esses aqui a gente já viu lá no inserir. Inserir link, já foi feito. Tá? Inserir comentário, já foi feito. Inserir imagem, já foi feito. Olha só o que sobrou. Algumas coisinhas só. Só para vocês verem que tá fácil a aulinha. Tá? Porque o resto tudo eu eliminei ali. O que tem aqui, ó? Né? Essas linhas aqui. Aqui é alinhamento de texto. Então, basicamente, você alinhar seu texto à esquerda, seu texto à direita, seu texto no meio, ou seu texto justificado, que é o padrão também ABNT, que é o mais utilizado, que deixa o texto bonitinho. Vamos começar aqui, ó. Esse texto aqui eu vou deixar na esquerda, que já está na real. Tá? Então, alinhar à esquerda é o famoso Ctrl+Shift+L. Senhor, não devia ser Ctrl+Shift+E? Não, que é em inglês, né? Ctrl+Shift+Left, né? De esquerda. Esse texto do meio, eu vou deixar no meio. Qual que é? Tá, professor, então deve ser Ctrl+Shift+C de center, né? Já que é em inglês. Não. Ah, então é Ctrl+Shift+M de meio. Também não. É Ctrl+Shift+E. Ah, mas E não é de meio nem de center, professor. Tá, é porque já existe o Ctrl+Shift+C, que dá a contagem de palavras, e já existe o Ctrl+Shift+E, que faz outro atalhozinho ali. Quer dizer, o Ctrl+Shift+M, que abre a janela anônima. Quer dizer, abre a propriedades aqui. O Ctrl+Shift+N é anônimo. Tá? Por isso que não dá para... Eles tiveram que colocar outro atalho. Deixei esse aqui na esquerda, deixei esse aqui no meio, e esse aqui na direita. Só para vocês verem a diferença aqui. Ó. Esquerda, direita. E direita é Ctrl+Shift+R, tá? De right. Fechou. Então, estamos aí. Um pouquinho, então, só para vocês verem os atalhos aqui. Ó. Então, esse texto ficou para a esquerda, o texto ali do meio ficou no meio, o texto final ficou na direita. Ó, tem outra em inglês aqui, ó. Vou deixar itálico. Qual que é itálico? Ctrl+I. Ah, deixa eu falar os atalhozinhos das letrinhas ali. Só para vocês sacarem. Ó, vou dar uma dica. Vocês estão vendo que cada negocinho aqui tem uma letra, né? O B, o I, o 1 e o A. Né? Quer dizer, o B, o I e o U. Né? O A não. O B, né? O atalho dele é Ctrl+B. Para deixar a negrita é Ctrl+B. O I, o atalho dele é Ctrl+I. E sublinhar, o atalho dele é Ctrl+U. É como está aqui, ó. Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U. Então, se quiser, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U. Rapidamente você formata um texto dessa maneira. Beleza? Pode deixar esse cara de volta. Beleza. Então, e justificado é o quê? Eu vou colocar tudo na esquerda só para vocês verem uma coisinha aqui, ó. Justificado é você deixar tanto o parágrafo esquerdo como o direito do mesmo tamanho. Como assim? Vocês estão vendo que aqui, ó, se eu traçar uma linha, fica torto, ó. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, daí vem para cá o texto. O justificado não, ele deixa isso aqui mais reto possível. Então, vou selecionar meu texto e vou deixar no justificado só para vocês verem agora. Deixa eu apagar essa linha. Pode ver, ó. Agora, tanto o lado esquerdo quanto o direito
eles ficam no mesmo padrão. Né? Eles ficam bonitinhos aqui, né? Dentro de um texto mais bonito. Não fica fora desse quadrado aqui, por exemplo. Se eu colocar outro lá, ó, ele sai do quadrado. Ó. Saiu ou não? Né? Quer dizer, se eu colocar o direito, ele vai sair, mas ele não fica alinhadinho, né? Ó. Ele fica torto. Para vocês terem a noção do justificado ali. Então, matamos mais um aqui. Ó. É o alinhamento, tá? E que nem eu falei, tudo que está aqui tem ali no formatar. Deixa eu só tirar isso aqui da frente. Ó. Ó, formatar texto. Só que aqui tem o que a mais? Taxar, que é você riscar o texto no meio. Beleza? Tem sobrescrito, que é você, né, deixar um texto, né, quando quer colocar A elevado a 2, sei lá, ao quadrado, né? Só tirar o taxar aqui. Quero colocar esse A elevado a 2. Aí. Faço o 2 sobrescrito. Vem aqui, formatar texto, sobrescrito. Ele deixa um A2. Aí, por exemplo, o H2O, né? O 2 do H2O, se não me engano, é embaixo. Deixa eu tirar o taxar aqui. Aí eu coloco o subscrito. Né? Formatar texto, subscrito. Ó, H2O. Então, é para isso que serve subscrito e subscrito. Deixar pequenininho e grande, pequenininho em cima ou embaixo. Aqui a gente já vê. Estilos, alinhar e recuar também. Ó, tem esquerda, centralizar, direita e justificado. Aí tem os aumento, diminuir e recuo, que a gente já viu também. Então, aqui tem os atalhos. Ó, Ctrl, Shift, L, E, R e J. Tem de boas. Espaçamento, que a gente vai ver agora. O que é? O que ele faz? Deixa eu voltar no texto, tirar esse riscado. Vou deixar justificado. Ok. Espaçamento é o espaço entre a primeira linha e a segunda linha. Então, esse espaçozinho que a gente tem quando escreve, né? Entre uma linha e outra. E você pode aumentar esse tamanho. Como? Selecionando o texto. Aqui, ó. Espaçamento. Tem o simples, que deixa mais grudadinho. 1,15. 1,5, que deixa um espação grandão. E o duplo, né? Que deixa como se fosse uma linha sim, uma linha não. Uma linha sim, uma linha não. Então, só para vocês sacarem ali. O padrão ABNT é 1,5. Lembre-se disso. Que é o que a maioria vai usar é 1,5 aqui, ó. Esse espaçamento, né? Que é o padrão ali de TCC e etc. Né? Trabalhos acadêmicos e tudo mais. Então, matamos também esse carinha aqui. Então, mais um matado aqui, que é espaçamento bem simples. Aqui agora a gente vai falar de marcadores. Esse aqui já vimos também em aula passada. E faltou só esses três aqui. Ó. O que servem esses três? Ele serve para fazer listas. Ok? Organizar listas. Como assim? Digamos, né, uma lista de compras. Lista de compras. Aí você vai colocar lá arroz, feijão, macarrão, ovo, farinha, sei lá, leite. Vai colocando uma lista. E você quer deixar mais bonitinha essa lista. Então tem as opções ali. De colocar o quê? Marcadores de seleção, né, de verificação. Isso significa o quê? Ele coloca esse quadradinho. Quando eu clico no quadradinho, ele risca para mim automaticamente. Tipo, comprei isso aqui, vou riscando, né? Então serve para isso. Beleza? Nós temos um marcador de bolinhas. Né? Se quiser colocar bolinhas, ó. E daí ele vai adicionando automaticamente, né? E temos um marcador numérico. Ele numera para você, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gerante, ó. Tá, então, você consegue fazer dessa forma listas, né? Para ir numerando e tudo mais.
Vou deixar mais bonitinho o seu texto. Beleza? Vou colocar alguns nomes aqui para a gente mostrar um segredinho para vocês. Né, então, antes da gente matar o resto aí. Deixa eu pegar o nome de vocês aqui. Cadê vocês, cara? Chegou mais alguém agora? Não, né? Vou colocar aqui. Ó, escrevi sem ler escrevi certo ou errado? Não, deixa eu aumentar. Foi sem ler a chamada. S. Ó, ele até corrigiu aqui, ó, SCH. Vamos ver. Olha lá, o próprio corretor me corrigiu. Vou colocar o Gabriel. Oswaldo é com W, assim, né? A média também. Senhor, você está colocando a gente na lista de compras, tá? Lista de aprovados do Enem. Pronto. Madeline. O que é? Laura. Vitória. Tá assim. Ah, agora, beleza. Deixa eu pegar o sobrenome de vocês, senão vai funcionar o que eu quero fazer. Um truquezinho que eu quero mostrar. Espera aí. Oswaldo. Gabriel. Batista. E o Watson também. Não foi. João. Coloquei alguns nomes só. Não vai ficar meia hora só colocando nomes. Tá? O que eu quero mostrar com isso aqui? Existe um esquema, tá? Dentro do meu Google Documentos, que é o seguinte, que é o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Tá? O que acontece? Digamos que você é funcionário, está trabalhando e começou a digitar todos esses nomes aí, dessa forma que eu digitei. Assim, exatamente assim. Aí chegou o seu chefe, o famoso chefe Zé Ruela, chefão lá, mala, que cara, que você às vezes não gosta, ou você gosta, né? Tudo bem. Chegou lá para você e viu a tua lista e falou, não, legal, eu vi que você colocou todos os nomes, né? Chegou ali na Cal lá, o nome da Cal não está aqui, a Cal está digitando as listas, ou o Wellington ali. Chegou no Wellington na Cal, ó, eu vi que você colocou todos os nomes, parabéns. Só que eu queria, né? Eu queria que você colocasse os nomes normalzinho, sem ser tudo maiúsculo. Né? Daí você colocou 572 nomes. Você pode reescrever sem ser maiúsculo? Só com a primeira letra maiúscula, no caso? Né? Normalzinho? Tipo, o próximo nome você colocaria ali, né? Caso assim. Caso ele queria que você colocasse dessa maneira aqui. Aí tem 575 nomes aqui. Ele, o chefe, reescreva aí então, né? Faz tudo de novo. Você, meu Deus, você perdeu, né? O dia inteiro fazendo essa lista. Você fala, meu Deus do céu, caraca, tô ferrado, né? Não, você não tá ferrado. Fique tranquilo, eu tô aqui para salvar vocês. Alright? Vou salvar vocês. Por quê?
Se não, né? Alguns alunos iam fazer, não, tá bom, chefe, eu vou começar, né? Ia voltar lá, ou ia apagando, né? Digamos aqui, ó, ia apagar aqui, tá nada de novo, e escrever de novo. Aí ia colocar, assim. Ia fazer dessa maneira. Vocês iam fazer isso aqui 575 vezes? Vocês iam conseguir escrever 575 sobrenomes parecidos com Schneckenberg, né? Vocês iam ter lá Schneckenberg, Podenberg, Novakovsky, Polizovsky, né? Imagine escrevemos de novo os sobrenomes assim, você ia ficar louco, né? Vocês iam ficar doidão ali. Hernandes, Chocomeni, Griezmann. Imagine ter que escrever todos esses nomes de novo. Não dá, né? Então, como que você faria? Tem um recurso que faz isso aqui rapidão, automaticamente. Qual que é esse recurso? Você seleciona tudo que você quer, né? Você selecionaria os 575 nomes, utilizaria o Ctrl A, obviamente, para selecionar tudo. Vai lá em formatar, texto, e tem aqui, ó, uso de maiúsculas e minúsculas, e aqui tem 3 opções. Você pode colocar tudo com letras minúsculas, já resolveu um dos problemas, que daí teria que colocar, né, nomes tem, a primeira letra tem que ser maiúscula, mas tem aqui uma ferramentinha, ferramentas, formatar, texto, uso de maiúsculas, todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Pronto. Já formatou do jeito que o teu chefe feliz lá, Jacu, mala, está tirando férias na Maldiva, que está lá em Catar, enquanto você está trabalhando, né? Está lá no meio do jogo, porque você está dando dinheiro para ele ir para o jogo. Você tem que trabalhar para o teu chefe ir para o Catar, né? Mas não vai mandar ele se catar, galera. Ô, chefe, vai se catar. O chefe, o quê? Não, chefe, eu quero que você vá para o Catar, chefe. Né? Trabalhar lá, assistir o jogo, chefe. Né? Vou chegar ali na sala do chefão e falar, chefe, vai para o Catar. Vamos ver se está certo. Aí, ganhou a conta e não sabe por quê. Então, descobriram aí a maneirinha rápida de fazer isso. Agora, só vou passar aqui um segredo das imagens, rapidinho. Tá? Vou inserir uma imagem, você já sabe inserir. Já inserir imagem. Vou pegar da web mesmo, uma imagem qualquer aqui. Vou pegar a imagem de um gato. Por que um gato? Porque, sei lá, é um aleatório. Vou pegar um gato qualquer. Vou pegar esse gato aqui do mal. Tá. O gatinho. O que é formatar a imagem? Dentro do Google Documentos, tá, você consegue fazer algumas formataçõezinhas básicas em imagem também. Mas é básica mesmo, tá? Nada demais, nada incrível. E como que faz isso? Quando você clica na imagem, ou com o botão direito, né? Se você apertar o botão direito em cima da imagem, você acessa aqui o tal de opções da imagem. E vai abrir uma outra ferramentinha aqui, né? Onde você consegue fazer algumas alterações. Você consegue mudar tamanho e rotação, ou seja, o tamanho da imagem. E rotação é, né, girar a imagem, no caso. Consegue dar uma giradinha na imagem. Você vai apertando aqui e ela vai girando. Claro que tem jeitos melhores de girar, tá? Você pode girar clicando na bolinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma bolinha aqui em cima? Você clica nela e gira também, tá? Vai achar o ângulo que você quer. E aumentar também é mais fácil por aqui, tá? Pelas beiradinhas aqui. Você aumenta e diminui a imagem. Não precisa ser por aqui. Nós temos ajustes de texto, que é o quê? Quando eu escrevo alguma coisa, gato, eu posso, né, ajustar o texto à imagem. Então, inline com o texto, ou seja, embaixo do texto. Ajustar ao texto, ou seja, ele ajusta a imagem com o texto, então, do lado do texto. Né? Beleza? Tem que quebrar o texto. Ele dá uma bugada ali.
Ele deixou embaixo agora do texto, né? Texto e imagem. Você pode colocar o texto atrás da imagem. No caso, quer dizer, o texto na frente da imagem, ou ao contrário, né? A imagem na frente do texto. O texto está lá atrás, escondido. Então, são essas opções de estilos, né? De ajuste do texto. O que mais nós temos aí de legal? Nós podemos mexer na posição, mas isso aqui também você consegue mexer com o mouse. Tem essa opção de filtros, igual ao Instagram aqui, ó, novas cores. Você pode pôr alguns filtros na sua imagem. Ó. Deixar em vermelho, deixar em vermelho com 2 cores, deixar um amarelo, deixar em verde, azul, né, ciano, sei lá, roxo. São uns filtros bem felizes ali, mas que às vezes quebram o galho, né? Quer trocar a imagem para preto e branco? Tá ali, a escala de cinza, né? Quer deixar o gato do mal? Você usa esse aqui, ó. Esse filtro deixa todo mundo como se fosse de filme de terror, ó. Olha lá. Olha o gato do mal, né? Então, é o famoso negativo, né? Ou sépia também. Daí deixou o gato mais bonitinho, fofinho. Então, são alguns ajustes que você pode fazer. E aqui em ajustes, falando nisso, você pode fazer o quê? Mexer na transparência, né? Ou seja, deixar a imagem mais transparente. Deixar a imagem mais transparente. Mexer no brilho dela, que é colocar mais brancos ou mais preto. O famoso, né? Essência ou ausência de luz. E mexer no contraste ali, que é mexer nos cinzas da foto. Né? Estourar o contraste ou deixar mais acinzentado. Então, são essas opções ali. Você tem, caso você queira voltar, é só apertar redefinir, que ele volta do zero para você. E esse é o kitzinho aí das imagens. Então, não tem muito segredo aqui nessa parte. Agora, eu vou liberar a tarefa lá para vocês, que é uma tarefa de formatação. Ah, ela já está liberada. Achei que, enfim, deixa eu ver se está no certo. Tá. Qual que é a tarefa? Eu deixei um texto lá na aula 7, tá? Aqui, ó, um texto compartilhado. Vocês vão fazer aqui, ó, clica com o botão direito e vai abrir uma nova guia. Ou seja, vocês vão clicar em cima desse link, colocar aqui, ó, nova guia, para começar a brincadeira. E vai ter um textinho ali para vocês formatarem. Right. Daí, vocês vão pegar esse texto, né? E seguir passo a passo do que está aqui. Vou deixar esse texto que está todo bagunçado, desordenado, todo estranho. Deixa eu arrumar umas coisas no texto aqui. Vocês vão fazer uma cópia desse texto. Tá? Então, a primeira coisa que vocês fazem é entrar nesse texto, vocês vão clicar em arquivo, fazer uma cópia para vocês poderem editar. Da edição, vocês vão seguir esses passos. Colocar na fonte Arial Times New Roman, tamanho 12, colocar seu nome centralizado no início do documento, para saber que é seu. Itálico, só em palavras de outro idioma ou citações de frase. No caso, já vou dar a dica que só tem uma frase, que é essa do início aqui. Daí você transformaria ela em itálico. Texto justificado, né? Com espaçamento entre linhas 1,5. Lembre-se lá que é o alinhamento justificado, espaçamento do lado aqui. 1,5. Mas que tem pedindo ali. Parágrafo de 1,25. O que é isso? Parágrafo é você meter um textinho e dar um parágrafo mesmo. Por exemplo, isso aqui é um parágrafo, né? Daí você tem que dar um espaçamento aqui. É de 1,25. Como que dê esse espaçamento? Apertando Tab, tá? Ele dá um espaçamentinho ali para você automático.
Ele está 1,20, ele deu 1,25 para mim. Às vezes ele dá 1,27, mas não tem problema. Ou ele dá espaçamento de 1,25. Esse margem superior aqui não precisa, porque o de vocês já está, na verdade. Espaçamento entre parágrafo de um enter é o quê? É o que está aqui, ó. Um enter e começar a escrever no segundo. Porque o texto de vocês está colado assim. Vocês vão pegar o texto, ele está todo... ele vai estar tudo assim. Vou deixar mais ou menos como está ali para vocês. Tá assim, né? Todo colado, todo fora de ordem. Uma fonte estranha. Vocês pegaram o texto, tipo, mais ou menos assim, certo? Vocês vão fazer o quê? Selecionar esse texto, colocar a fonte 12, colocar Arial ou Times New Roman, colocar os parágrafos nos devidos lugares, colocar espaço entre esses parágrafos, deixar esse texto justificadinho, dar um espaço no e-mail, né? Pode limpar aqui, deixar bonitinho, colocar parágrafo, colocar espaçamento do e-mail, colocar número de páginas, se tiver, Arial 12, itálico onde tiver coisas que precisam de itálico, no caso aqui meu é esse aqui, esse aqui, e basicamente é isso, né? Tem segredo ali, vocês vão formatar o texto, aí terminou de formatar, é só alegria, correr para casa. Beleza? E como eu falei que eu sou zicado, né, só lembrando aí, a França está perdendo. Lembra que eu falei que ia apostar? Quê? Se fosse agora, eu estaria perdendo 5 mil reais. Estaria perdendo o salário de janeiro já. Então, por isso que ainda bem que eu não apostei na França. Deixa eu desligar a gravação aqui. Ah, é? Nossa, meu PC está desatualizado. O site de notícias aqui está 1-0.